Madalena Montenegro acordava todas as manhãs com o canto dos pássaros filtrado pelas janelas amplas de sua cobertura em São Paulo. Era março de 2021, e o céu, um azul cristalino, refletia-se nas paredes de vidro da sala, onde móveis de design italiano repousavam sob a luz do sol nascente. Aos 38 anos, ela era a mente por trás da Montenegro S.A., uma multinacional de tecnologia que dominava o mercado de softwares corporativos. Seus cabelos castanhos caíam em ondas suaves, e seus olhos verdes carregavam determinação e cansaço. Naquela manhã, algo estava errado. Seu marido, Rafael, não estava ao seu lado na cama king size. Ele, um homem de 40 anos com charme irresistível e um sorriso que a conquistara há uma década, vinha se tornando distante. Madalena desceu as escadas de mármore, o som dos passos ecoando no silêncio, e o encontrou na cozinha, mexendo no celular com um sorriso que não lhe pertencia. Trabalhando cedo? Perguntou ela, tentando soar casual. Rafael ergueu os olhos hesitante e respondeu com um sim, só resolvendo umas coisas. Mas Madalena notou o brilho estranho em seus olhos, um segredo que ele não compartilhava. No escritório, o dia transcorreu como sempre. Reuniões, relatórios, decisões que moviam milhões. Madalena comandava tudo com precisão, enquanto Rafael, diretor financeiro, parecia cada vez mais ausente. À noite ela o encontrou no escritório doméstico rindo ao telefone. É só um cliente, disse ele, desligando rápido demais. Mas o instinto de Madalena, afiado por anos de negociações, dizia outra coisa. Ela começou a reparar nas pequenas mudanças, o perfume diferente em sua camisa, as mensagens que ele apagava antes de dormir, os olhares furtivos. Resolveu não confrontá-lo ainda. Afinal, ela era uma estrategista. Observaria, planejaria. Naquela noite, deitada sob os lençóis de seda, Madalena sentiu um vazio crescer em seu peito. O império que construíra com tanto esforço parecia sólido. Mas seu casamento, ela agora percebia, estava sobre areia movediça. Os dias seguintes foram uma dança de desconfiança. Madalena começou a reparar em cada detalhe. Rafael chegava, mais tarde alegando reuniões, mas seus relatórios financeiros estavam incompletos. Ela decidiu agir. Contratou um detetive particular, Mauro, que prometeu respostas em uma semana. Enquanto isso, no escritório, Madalena notou olhares entre Rafael e sua secretária, Letícia. A jovem de 25 anos, com cabelos loiros esvoaçantes e um sorriso calculado, parecia sempre estar por perto quando Rafael aparecia. Madalena a contratara por sua competência, mas agora via algo mais nos olhos dela. Ambição, talvez desejo. Na sexta-feira, Mauro entregou o relatório. As fotos eram como punhais. Rafael e Letícia num restaurante discreto, mãos entrelaçadas. Os dois entrando num motel nos arredores da cidade. Um beijo furtivo no estacionamento da empresa. Madalena segurou as imagens com mãos trêmulas, o coração disparado. A traição era real, palpável, e doía como uma lâmina fria. Ela o confrontou naquela noite. A cobertura, antes um refúgio, tornou-se um campo de batalha. Como você pôde? Gritou ela, jogando as fotos sobre a mesa de jantar. Rafael, pego desprevenido, gaguejou. Não é o que parece, Madalena. Mas o tom dele era fraco, culpado. Eu te dei tudo, disse ela, a voz quebrando. Essa empresa, essa vida, e você me trai com a secretária? Rafael tentou se aproximar, mas Madalena recuou, os olhos marejados. Acabou, declarou, sentindo o chão ruir sob seus pés. Naquela noite, sozinha no quarto de hóspedes, Madalena chorou até a exaustão. Mas algo mais a inquietava. Por quê? Rafael parecia tão nervoso além da traição. Ela decidiu investigar mais fundo. O pior ainda estava por vir. Na manhã seguinte, Madalena acordou com uma determinação fria. Não deixaria Rafael destruir o que ela construíra. Foi ao escritório e chamou seu contador-chefe, Eduardo, um homem leal desde o início. Quero uma auditoria completa, ordenou. Tudo o que Rafael tocou. Os números chegaram na tarde seguinte.
Madalena leu os relatórios em sua sala envidraçada, o coração afundando a cada página. Milhões haviam desaparecido. Contas offshore, transferências disfarçadas como despesas operacionais, assinaturas falsificadas em seu nome. Rafael não só a traíra com Letícia, ele roubara tudo. Ela convocou uma reunião de emergência com os acionistas. A sala de conferências, com paredes de mogno e cadeiras de couro, parecia sufocante. Fui roubada, anunciou, a voz firme, apesar da dor. Por meu próprio marido. Os murmúrios chocados ecoaram, mas Madalena manteve a compostura. O advogado da empresa, Dr. Mendes, confirmou. Rafael fugira com Letícia e o dinheiro. A polícia foi acionada, mas ele já estava fora do país. Madalena ficou sozinha, o império em ruínas, os funcionários em pânico. A mídia soube, e manchetes como magnata traída e roubada tomaram os jornais em 2021. Naquela noite, Madalena caminhou pela cobertura vazia. Os quadros caros, os tapetes persas, tudo parecia zombar dela. Pegou uma mala, jogou algumas roupas dentro e decidiu partir. Não aguentava mais aquele lugar. Dirigiu por horas até uma cidadezinha no interior, onde a casa simples de seus avós ainda resistia ao tempo. Era um chalé de madeira, com telhado inclinado e um jardim tomado por ervas. Lá sob o céu estrelado de 2021, Madalena caiu de joelhos na varanda e deixou as lágrimas virem, enquanto o vento sussurrava promessas de um recomeço. A casa dos avós de Madalena cheirava a madeira antiga e lavanda seca. As paredes de tábuas rangiam com o vento e a mobília simples, uma mesa de pinho, cadeiras gastas, um sofá de estampa floral, trazia memórias de verões da infância. O silêncio de Pontal das Flores era ensurdecedor após o caos de São Paulo. Madalena acordou no primeiro dia com o sol entrando pelas cortinas puídas. Vestiu um suéter velho e caminhou até o jardim. O mato crescera, mas ali estavam as roseiras, da avó, ainda lutando para florescer. Ela pegou uma tesoura enferrujada e começou a podar, sentindo a terra sob as unhas pela primeira vez em anos. Os vizinhos curiosos logo apareceram. Dona Rosa, uma viúva de 70 anos com olhos gentis, trouxe um bolo de milho quente. Você é a neta da Dona Lúcia, né? Perguntou, a voz carregada de nostalgia. Madalena assentiu, surpresa com a acolhida. Os dias passaram devagar. Ela consertou a cerca, pintou as janelas, cozinhou com ingredientes da feira local. O mercado, com suas barracas coloridas e o cheiro de pão fresco, era um contraste com os restaurantes caros que conhecia. Pela primeira vez, Madalena sentiu as mãos calejarem, o corpo cansado de um jeito bom. À noite, sob a luz fraca de um abajur, ela lia os diários da avó, encontrados numa gaveta. Eram relatos de uma vida simples, mas cheia de força. A dor nos molda, escrevera Lúcia. Madalena fechou o caderno, os olhos fixos no teto. Talvez ali, entre as paredes tortas e o canto dos grilos, ela pudesse se reconstruir em 2021. Madalena começou a encontrar beleza na rotina. Acordava cedo, tomava café preto numa caneca lascada e caminhava até o riacho nos fundos da casa. A água cristalina corria entre pedras musgosas e o som a acalmava. Ela sentava ali por horas, deixando o passado se dissolver como névoa. Numa tarde, enquanto varria a varanda, um homem passou de bicicleta. Era João, o carpinteiro da cidade, de pele bronzeada e sorriso tímido. Quer ajuda com essa cerca? Perguntou, apontando para as tábuas tortas. Madalena hesitou, mas aceitou. João trabalhou com ela sob o sol quente, ensinando-a a usar o martelo. Suas mãos calejadas contrastavam com as dela, ainda marcadas por anos de manicure. Você não... Parece de cidade pequena, disse ele curioso. Madalena riu, um som que a surpreendeu. Não sou, mas estou aprendendo a ser. À noite, Dona Rosa a convidou para um jantar comunitário.
A praça da cidade, com suas luzes penduradas em fios e o cheiro de churrasco no ar, estava viva. Madalena sentou-se entre estranhos que logo viraram amigos. Pela primeira vez em meses, ela se sentiu parte de algo. Mas o passado não a deixava em paz. Numa ligação com o Dr. Mendes, soube que Rafael fora visto em Miami, gastando o dinheiro roubado em 2021. A raiva voltou, mas agora misturada com propósito. Madalena decidiu que não ficaria apenas sobrevivendo. Ela voltaria. E tomaria tudo de volta. Madalena acordava agora com um propósito renovado. O chalé em Pontal das Flores, com suas paredes de madeira e o cheiro de café fresco, tornara-se seu santuário, mas também seu quartel-general. Sentada à mesa da cozinha, com papéis espalhados e uma xícara fumegante, ela traçava planos. Dr. Mendes enviara mais notícias. Rafael e Letícia viviam uma vida de luxo em Miami, ostentando iates e jantares caros com o dinheiro da Montenegro S.A. Madalena sentiu a bile subir à garganta, mas transformou a raiva em combustível. Eles acham que acabou, murmurou, os olhos brilhando com determinação. Ela começou a estudar. Pegou livros de direito na biblioteca da cidade, uma construção pequena com cheiro de papel velho, e passou noites lendo sobre fraudes corporativas. Ligava para Eduardo, o contador, e juntos reconstruíam os rastros financeiros que Rafael deixara. Cada descoberta era um tijolo na muralha que ela ergueria. João aparecia com frequência, trazendo ferramentas ou apenas companhia. Numa tarde, enquanto consertavam o telhado, ele perguntou: "Por que você luta tanto?" Madalena parou, o martelo na mão, e respondeu: "Porque me tiraram tudo. Mas não vou deixar que me tirem a mim mesma." João assentiu, admirado. Os moradores de Pontal começaram a notar a mudança. Dona Rosa dizia que Madalena tinha fogo nos olhos, e até as crianças da praça a viam como uma força da natureza. Ela sorria mais, mas era um sorriso afiado, de quem planejava algo grande. Naquela noite, sob a luz da lua que entrava pela janela, Madalena escreveu uma promessa num caderno: "Vou recuperar meu império, e eles vão pagar." O vento soprou as cortinas como se aprovasse, em 2021. Uma carta chegou numa manhã chuvosa de 2021, o envelope amassado e o remetente anônimo. Madalena abriu-o com as mãos trêmulas, a chuva tamborilando no telhado. Dentro, uma única frase: "O roubo foi só o começo." O papel caiu no chão, e um calafrio percorreu sua espinha. Ela ligou para Mauro, o detetive, pedindo que investigasse mais fundo. Dias depois ele apareceu no chalé, o rosto sério. "Madalena, Rafael não agiu sozinho", disse entregando um dossiê. As páginas revelavam algo pior que traição ou roubo. Rafael vendera segredos da Montenegro S.A. a uma empresa rival antes de fugir. O golpe era devastador. Dados sigilosos, projetos inovadores que Madalena desenvolvera por anos, agora estavam nas mãos da concorrência. A empresa, já fragilizada, poderia colapsar de vez. Madalena sentou-se na varanda, a chuva molhando seus pés, e deixou a dor vir, mas não durou. "Ele não vai vencer", disse ela a si mesma, levantando-se. Ligou para Dr. Mendes e Eduardo, montando uma equipe de guerra. Eles trabalhariam em segredo, reunindo provas para um processo internacional. A traição de Rafael não era só pessoal, era um crime corporativo. João a encontrou naquela noite, sentada com os papéis encharcados de chuva. "Você não desiste, né?" perguntou ele, oferecendo um pano. Madalena sorriu, fraca. "Nunca." Ele ficou ao seu lado em silêncio, e pela primeira vez ela sentiu que não estava tão sozinha. O segredo sombrio de Rafael mudara o jogo. Mas também acendera em Madalena uma chama que ninguém apagaria em 2021. Após meses em Pontal, Madalena decidiu retornar a São Paulo em meados de 2021. Despediu-se dos vizinhos numa manhã de sol, a praça cheia de rostos que agora eram família. Dona Rosa a abraçou sussurrando: "Volte como rainha." João segurou sua mão por um instante, os olhos dizendo mais que palavras. A viagem foi silenciosa,
o carro cortando estradas cercadas de mato até os arranha-céus aparecerem no horizonte. A cobertura, ainda intocada, parecia um mausoléu de sua antiga vida. Madalena entrou, o eco dos passos trazendo memórias amargas, mas ela não se demorou. Havia trabalho a fazer. Reuniu-se com Dr. Mendes e Eduardo num escritório discreto. A estratégia estava pronta. Processar Rafael e a empresa rival, recuperar os ativos roubados e relançar a Montenegro S.A. Eles acham que me destruíram, disse ela, os olhos verdes faiscando. Vão ver que estavam errados. Madalena voltou, ao comando com uma energia que impressionou até os mais céticos. Visitou funcionários, reconquistou acionistas, trabalhou dia e noite. A mídia, antes cruel, agora falava de sua ressurreição em 2021. Ela usava ternos impecáveis, mas carregava no peito a força que Pontal lidera. Numa noite, olhando a cidade do alto da cobertura, Madalena sentiu um vazio. A vitória estava próxima, mas algo faltava. Pensou em João, no cheiro de madeira e no som do riacho. Talvez a vida fosse mais que impérios, mas por ora, a batalha a chamava. O julgamento foi marcado para dezembro de 2021 em São Paulo. Rafael fora extraditado, graças às provas que Madalena e sua equipe reuniram. O tribunal, com suas paredes de pedra e bancos duros, estava lotado. Madalena entrou de cabeça erguida, o cabelo preso num coque firme, o olhar cortante. Rafael estava lá, mais magro, os olhos evasivos. Letícia, ao seu lado, parecia uma sombra do glamour de Miami. Quando Madalena subiu ao púlpito, sua voz ecoou com clareza. Esse homem não só me traiu, mas destruiu o que construí com suor e sangue. As evidências eram esmagadoras. Transferências, bancárias, e-mails, gravações. A defesa de Rafael tentou argumentar, mas desmoronou sob o peso da verdade. O juiz declarou: culpado. Rafael foi condenado à prisão e a devolver o dinheiro. A empresa rival pagaria indenizações milionárias. Madalena saiu do tribunal sob flashes de câmeras. A multidão gritava seu nome, mas ela só queria silêncio. Dirigiu até um parque, sentou-se num banco e deixou as lágrimas virem, não de tristeza, mas de alívio. O império estava salvo. Ela vencera em 2021. Naquela noite na cobertura abriu uma garrafa de vinho e brindou sozinha. Mas o sabor era agridoce. O que vinha agora, dias após o julgamento, Madalena voltou a Pontal das Flores no final de 2021. O chalé a esperava, as roseiras agora floridas graças a seus cuidados. Dona Rosa a recebeu com um abraço, João com um sorriso que aqueceu seu peito. Você voltou? Disse ele simples. Sempre volto, respondeu ela. A Montenegro S.A. estava de pé, mas Madalena delegara o comando a Eduardo. Queria algo novo. Abriu uma escola de tecnologia na cidadezinha, ensinando jovens como ela um dia fora, cheios de sonhos, mas sem oportunidades. O prédio, pintado de branco, cheirava a tinta fresca e esperança. Numa tarde, sentada com João no riacho, Madalena percebeu que o pior não fora o roubo ou a traição, mas quase perder a si mesma. Você me ajudou a me encontrar, disse a ele, as mãos entrelaçadas. Ele sorriu, e o vento levou o som das risadas. A vida dera uma volta. Madalena não era mais só a magnata. Era a mulher que caíra, se reerguera e encontrara um lar. O império era dela novamente, mas o coração, agora, pertencia a Pontal, e talvez a João. Sob o céu estrelado de 2021 ela soube. O melhor ainda estava por vir.